Ô, meus amigos, tudo bem? Que bom revê-los, que bom estarmos juntos aqui no programa Brasil Sem Alergia, no Plantão BSA, o plantão justamente de assuntos médicos que traz esperança, que traz novidades, que traz atualizações relativas à área da medicina. É um prazer estar com vocês aqui novamente, muito bom mesmo, muito bom, nessa segunda-feira. Temos hoje muitas perguntas para serem respondidas, né? Aos poucos o mundo está conseguindo contornar esse Covid-19, mas temos realmente que continuar nosso cuidado de higienização das mãos, de certo distanciamento social, de uso de máscaras. Ok, isso é muito importante. Eu estive na praia tentando caminhar um pouco no calçadão com as crianças e também com minha esposa, e infelizmente fiquei muito triste de ver ali nas redondezas da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, muita gente sem máscara, muita gente em aglomerações, muita gente realmente colocando em risco as suas vidas, né? Vocês me conhecem já há muito tempo, eu não sou extremamente radical a lockdown, há questões também desse isolamento social. Eu acredito que o isolamento social poderia ter sido vertical, somente com pessoas de risco. Essas sim deveriam fazer isolamento social, até porque os números mostram, né, principalmente os números nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York, mostraram que 1.300 casos de pessoas que morreram por causa do Covid-19 justamente vieram de pessoas que estavam confinadas dentro de casa. Muita gente morreu porque estava confinada dentro de casa. Então vocês conhecem a minha posição, que eu não sou radical em relação a lockdown, nem a isolamento social, nem a quarentena dentro de casa. Mas sim, eu sou extremamente radical nos cuidados pessoais, na higienização constante das mãos, num certo distanciamento social, ou seja, a não aglomeração em shows, em eventos, em teatros, em cinemas, e principalmente o uso da máscara de forma consciente e adequada, porque alguns estudos mostram até uma redução em 85% de chance de você contrair o Covid-19. Mesmo ele sendo transmitido por aerossol, como cientistas estão afirmando isso, estão colocando isso em voga, porque o Covid-19 é transmitido por aerossol, mas mesmo assim a máscara ela protege bastante. Uma máscara de pano, aquela máscara adaptada, ideal para o seu uso, ela já resolveria o seu problema em 85% dos casos. Então você vê a importância de nós fazermos uso da máscara de pano, evitarmos colocar a mão nos olhos, porque o olho é a principal fonte de contaminação das viroses que são transmitidas por aerossol, claro, né? Dentre elas o Covid-19, e também fazemos a higienização, lavando sempre as mãos, com frequência, com bastante frequência, usando o álcool 70 e mantendo o distanciamento social, um certo distanciamento social, e isso, bem na verdade, é bastante coerente. Agora, essa questão de lockdown, de quarentena, na minha posição como médico, existem, como eu sempre falo para vocês, né? A medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, na medicina não existe a verdade, existem as verdades. Então é lógico que a gente respeita o colega que tem a posição do lockdown e da quarentena, mas também precisamos olhar o outro lado, os outros cientistas que falam e que são contra o lockdown e a quarentena, dizendo que nesse caso, nesse modelo de doença, isso pioraria mais ainda o quadro clínico do paciente, ou seja, aumentaria muito mais a chance do paciente contrair o vírus, porque certamente uma ou outra pessoa vai ter que sair de casa, não tem jeito, são pessoas que fazem parte do serviço essencial e precisam sair ou para ir no supermercado, ou para fazer uma compra, ou para ir numa farmácia, ou para qualquer outra atividade, e essa pessoa, mesmo não fazendo parte do grupo de risco, ela pode ser uma transmissora assintomática, e a casa é um ambiente que você não tem circulação de ar, você acaba tendo justamente o acúmulo de elementos nocivos para a sua saúde. A gente na alergia fala muito sobre os aerolérgicos que ficam muito dentro de casa. Inclusive eu bato muito na tecla que o ambiente domiciliar é o ambiente mais
poluído que você frequenta, muito mais do que a rua. A rua muitas das vezes é muito melhor para quem sofre de alergia do que a rua, porque na rua, em casa é o seu reino, em casa é o lugar onde você vive, em casa você é o seu rei, né? Você é o rei do seu próprio reino, e você coloca a sua casa da forma como você quer. Você não tem aquela obrigação de ter aquela higienização regulamentada em ambientes comuns, em ambientes justamente como um ambiente de trabalho, que tem que seguir as normas da vigilância sanitária de cada município, né? Em casa você não precisa. Em casa tem aquele monte de troço acumulado, muitas das vezes tapete, carpete, você muitas das vezes não limpa adequadamente, seu colchão travesseiro não é forrado, ou seja, é um ambiente cheio de alérgenos, é um ambiente realmente que tem uma concentração de substâncias nocivas para a sua saúde muito grande, e isso não é diferente com as infecções virais, tá? A infecção viral dentro do ambiente de casa, ela acaba piorando. Então, na minha forma de entender, o que salvaria a humanidade seria a rua, né? Seria justamente as pessoas irem mais para a rua, mantendo o distanciamento social, utilizando máscara, lavando as mãos frequentemente e sempre com seu álcool gel no bolso, higienizando constantemente as suas mãos e evitando sempre a colocação de uma mão contaminada nos olhos. Então, minha posição é essa e é corroborada por vários cientistas, tá? Acredito que essa questão do isolamento social foi mais uma questão política, econômica, do que realmente de saúde pública. É uma pena a gente ver algumas organizações sendo utilizadas com cunho político e ideológico. É muito triste isso, porque existem organizações que precisam ser isentas, né? Principalmente organizações ligadas à saúde, elas não podem, e ao direito também, tanto o direito quanto a saúde, você precisa ter uma isenção ideológica, política, seja lá o que for, né? Você precisa ser julgado com essa isenção e ao mesmo tempo ser tratado com essa isenção, não tendo essa influência política e ideológica. Então, meu recado de hoje, começando essa live de hoje, é essa: mantenham, pessoal, nesse período de liberação das atividades, não brinquem com isso. O Covid-19 mata pessoas suscetíveis. Quanto maior a carga viral que você entrar em contato, maior a chance que você tem de morrer, tá? Porque existe um fenômeno chamado viremia. Então, quanto maior a viremia que você tiver, maior a chance que você tem de morrer. Então, é muito importante você fazer as proteções individuais, como eu havia mencionado anteriormente, tá bom? E você realmente faz parte do grupo de risco, você que é idoso, você que é imunodeprimido, você que de certa forma toma algum remédio ou tem alguma doença que te coloque numa situação de risco, aí sim a quarentena, aí sim o lockdown, ele é indicado, né? Eu mesmo tenho uma tia-avó e uma avó que estão fazendo, tem 93 anos, estão fazendo todo lockdown completo, né? Ou seja, difícil, né? A minha tia-avó principalmente, né? Difícil você vê-la saindo de casa, ela não está saindo, ela simplesmente está ficando dentro de casa e até agora não pegou o Covid-19. Para esse tipo de perfil, aí sim, né? Pessoa que vive sozinha, pessoa que tem condições de se autossustentar, e uma pessoa também que faz parte de um grupo de risco mais complexo. Tá? Vocês viram que não mudou muita coisa, a curva do Brasil ela continua alta. Existem também alguns fatores que ainda estão sendo discutidos pela questão do povo brasileiro ter sido vacinado da vacina de BCG. Nós temos a obrigatoriedade da vacinação da vacina de BCG desde 1976, assim como a Índia também. Boa parte da população é vacinada, os países pobres, né, são vacinados de BCG, e parece que a vacinação de BCG ela te dá uma certa capacidade, uma certa possibilidade de você estimular células natural killer, neutrófilos, você estimular linfócitos TCD8, que vêm a produzir os interferons gama, os interferons 1 alfa e beta. Tá? Então esses interferons eles têm a capacidade justamente de inibir a replicação viral. Então parece que as pessoas que tomam BCG, elas teriam, isso não é algo ainda que tem um consenso, mas existem alguns estudos científicos que estão demonstrando essa questão, que as pessoas que fazem uso da BCG, que são vacinadas previamente, elas têm um nível de interferon maior, e esse interferon maior, por sua vez, acaba também inibindo a replicação viral, assim como a exposição a bactérias, né? Então, por isso que a mortalidade em termos absolutos, né, quando você pega o quantitativo da população brasileira, o quantitativo da população da Índia, e compara
com o quantitativo de outras regiões do planeta, em termos absolutos, nós estamos com níveis de mortalidade baixos, né? Níveis de infecção muito altos, me fugiu aqui o substantivo, níveis de infecção muito altos, mas ao mesmo tempo essa infecção não está convertendo muito em mortalidades em termos absolutos comparativamente à nossa população, que são 220 milhões de pessoas, né? A Índia, por exemplo, a Índia tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Confundindo com a China. A Índia está chegando quase a 1 bilhão de pessoas, né? Se já não passou um pouquinho mais de 1 bilhão. A Índia, que tem quase 1 bilhão de pessoas, tem menos mortes que o Brasil. Como é que isso pode, né? Ou o sistema de saúde não está contabilizando todas as mortes, que eu acho difícil, porque a Índia é um país responsável, apesar de ter muita gente, é uma democracia, é um país de livre imprensa, é um país de liberdades individuais. Até há pouco tempo eles conseguiram conquistar isso com grandes exemplos, como o próprio Mahatma Gandhi, que foi o responsável pela libertação da Índia, trouxe todo um processo democrático, é a maior democracia do mundo, a Índia. Então, apesar daquele sistema de castas que ele tem, tanto dos brahmanes, né, que estão no topo, como dos intocáveis, né, os brahmanes e os intocáveis, os dalits, né? Apesar de tudo isso, mas é a maior democracia que nós temos no mundo, e nós temos então uma livre imprensa, as instituições funcionam normalmente, os pesos e contrapesos das instituições conseguem funcionar, então é difícil nós termos uma subnotificação de casos. Como é que pode a Índia, um país com quase 1 bilhão de habitantes, estar abaixo do Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, né? E ao mesmo tempo nós sabemos que a Índia ela tem seus problemas. Aqui, ó, tem até o Daniel está até colocando aqui para mim. A Índia tem 1 bilhão 360 milhões de habitantes e a China 1 bilhão 402 milhões, né? Aí nós temos depois os Estados Unidos, 329 mil habitantes e alguns quebrados, a Indonésia 266 mil, quase 267 mil habitantes, o Paquistão 220.892 e o Brasil está na 6ª posição com 211 mil habitantes, a estimativa oficial. Então, assim, em termos absolutos, esses países que recebem a vacina da BCG e que boa parte da sua população é exposta a toxinas bacterianas, né, pelo contato constante com bactérias, acaba tendo uma diminuição da replicação viral, do quantitativo de vírus, da viremia dentro do corpo e, consequentemente, teoricamente, possivelmente, supostamente, eu sempre falo essas 3 palavras para que vocês não me interpretem mal, isso precisa de mais estudos para que confirmem essas minhas afirmações. Supostamente, a gente conjecturando com os conhecimentos que nós temos em imunologia, você tem níveis mais altos de interferon gama, interferon 1 alfa e beta, e, consequentemente, uma diminuição da carga viral. E essa diminuição da carga viral faz com que haja uma menor mortalidade, porque quanto maior a viremia, maior a chance de você morrer de infecções virais. Agora, é importante nós também ressaltarmos o seguinte: não é que faz bem você ficar exposto a bactérias, tá? Não é, porque se você não morre de vírus, você morre de bactéria. Então não adianta nada você ter interferon gama alto, interferon alfa e beta altos, né? E ao mesmo tempo você morrer de uma infecção bacteriana, né? De uma infecção generalizada por estáfilo, por estrépito, por tuberculose, por meningites, ou seja lá o que for, meningites bacterianas ou pneumonias bacterianas, não adianta nada. Mas mostra especificamente para a questão do Covid-19 essa possibilidade, né? Essa possibilidade de a vacinação de BCG ter algo favorável em relação a isso, e reforçando a questão da teoria da higiene, né? Importante depois o Daniel cortar esse vídeo, tá, Daniel? A gente vai cortar e vai publicar isso. A teoria da higiene. A teoria da higiene, ela trabalha muito essa questão do processo alérgico, né? Tem teóricos, né? Tem médicos que estudam, cientistas que estudam que quanto mais exposto a bactérias, menor a chance de você ter processo alérgico. Isso é uma hipótese, tá? Não é nada ainda chancelado ainda, não existe nenhum tipo de consenso ainda que a teoria da higiene é positiva, mas é uma hipótese bem plausível de que quanto mais você for exposto a bactérias, menor a chance de você desenvolver processo alérgico, rinite, sinusite, otite, faringite, asma, justamente por causa disso, por causa da resposta bacteriana, dos toxoides bacterianos,
que fazem com que você tenha um aumento na quantidade dos interferons, né? Interferon gama, interferon alfa e beta, que diminui a replicação viral e também faz com que esses interferons eles mexam no eixo TH1-TH2, que é o eixo responsável pelo processo alérgico, diminuindo a ação T2, que hoje não é mais TH2, é a ação T2, porque a ação T2 é uma coisa mais ampla, mas não é só, não envolve somente o linfócito TH2, mas envolve vários processos que teriam uma ação na liberação de histaminas e produção de anticorpos da classe G. Então você tem uma diminuição da ação T2 com um aumento da ação T1 e também faz com que haja produção de células T reguladoras, né? Mas ao mesmo tempo a teoria da higiene ela te coloca em risco de vida, porque se você pegar a bactéria você pode morrer por infecção bacteriana, entendeu? Então eu sou a favor do seguinte raciocínio: vamos aplicar a teoria da higiene sendo higiênicos, tá? E não sendo anti-higiênicos, né? Vamos aplicar a teoria da higiene utilizando vacinas, porque é a forma que nós temos de calcular o risco. A vacina, bem na verdade, nada mais é do que a bactéria que você entraria em contato. Lamber no chão, por exemplo, né? Você pegar um chão de banheiro e lamber, é muito perigoso você fazer isso. É muito melhor você ter aquelas vacinas, aqueles germes justamente colocados em vacinas, e você poder calcular o risco, aonde você tem a aplicação dessa vacina imunizante. A vacina imunizante, por sua vez, produzir os anticorpos bloqueadores, anticorpos neutralizadores, e você aplicar a teoria da higiene sem ser anti-higiênico, ou seja, sendo higiênico, utilizando as vacinas. Vejam a importância da vacinação, né? Então nós chegamos ao ponto para mostrar para vocês a importância da vacinação e que possivelmente a questão da Índia, Brasil, Indonésia, outros países subdesenvolvidos, eles justamente têm menores mortes por Covid-19, um quantitativo menor de Covid-19, por causa dessa questão da BCG, ela ser uma terapia obrigada, pelo menos no Brasil, desde 1976. Então você já sai da maternidade vacinada de duas vacinas, hepatite B e BCG. Então não tem como uma criança hoje que nasce no Brasil não sair vacinada de BCG, tá bom? Então por isso que em termos absolutos, apesar dos números serem muito altos, 70 mil é muita coisa, mas em termos comparativos com 213 milhões de habitantes que nós temos, realmente são números pequenos e consequentemente a gente acaba entendendo da importância da vacinação. Então eu oriento vocês o seguinte: vacinem-se de todas as doenças respiratórias, vacinem-se de gripe, vacinem-se de pneumonia, tudo que vocês puderem, vacinem-se, porque vocês vão estar produzindo um quantitativo maior de interferon gama. Esse interferon gama vai estar estimulando linfócito TH1 ou sistema T1, que hoje mais recentemente é falado assim. O sistema T1, por sua vez, ele vai induzir a resposta imunológica mais ativa. Além disso, o sistema T2 também, estimulados por esses toxoides, por esses fragmentos, esses imunopotencializadores das vacinas, vai fazer com que também você produza os anticorpos bloqueadores da classe IgG e também a produção do linfócito T regulador. Então você vê que importância nós temos em relação à vacinação. Uma doença sem vacina, olha a confusão que deu no mundo, né? Você imagine se nós parássemos de nos vacinar, né? O que realmente o mundo seria? O mundo ia ser um pandemônio, entendeu? Certamente nós não teríamos 8 bilhões de pessoas vivas hoje para poder contar a história, né? O mundo seria habitado no máximo por 200, 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, como foi habitado no início da história da humanidade, onde você tinha, as pessoas morriam de lepra, morriam de febre do Nilo, né? A febre do Nilo, se não me engano, é febre amarela. Morriam de vários outros tipos de doença, cólera e vários outros tipos de doença que hoje nós conseguimos controlar, né? Que piorou. Mas aí depois a gente comenta sobre história, senão eu vou me alongar muito.